Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar como as temperaturas altas têm afetado as minhas suculentas. Tô começando a gravar esse vídeo no dia 21 de agosto, sabadão. O céu tá bem azul, sem nenhuma nuvem. Agora são 2 da tarde, as suculentas já tomaram bastante sol durante a manhã, mas agora não tá mais batendo nelas, ainda bem. Esses dias tá tão quente que eu tô preferindo que elas nem tomem tanto sol assim. Hoje já é o 3º ou 4º dia que as temperaturas já passam da casa dos 30 graus, então vocês podem ver que tem algumas com as folhas moles, algumas que as folhas começaram a queimar, umas com as folhas queimadas, então tá um desastre por aqui. Praticamente todas elas estão secando mais folhas, porque do mês de julho para o mês de agosto o clima mudou bastante por aqui. No final do mês de julho foram semanas que as temperaturas caíram bastante, teve risco até de geada aqui, coisa que não cai geada por aqui. E aí elas estavam tranquilas, já tinham se adaptado com o frio que estava fazendo. E aí do nada as temperaturas passando ali de 30, 32 graus. Então mudou muito o clima oscilou bastante. Como eu sempre falo, o clima aqui na minha cidade é muito doido. Então elas estão um pouquinho sofridas. Tenho muitas florzinhas para mostrar para vocês. Tenho várias suculentas para atualizar. Então vou gravar para vocês final de semana. Vou gravar alguns dias da próxima semana também. Tem muita coisa para mostrar para vocês. Bom, dando continuidade pro nosso vídeo, voltei, domingo, 9 horas da manhã, um horário que eu não costumo gravar muito pra vocês, porque geralmente é o horário que mais bate sol aqui, e hoje eu resolvi gravar justamente esse horário pra vocês verem como que tá aqui. Ontem foi dia de lavar roupa aqui em casa, então o varal tá cheio de roupa e tá dando bastante sombra nas suculentas, o que é até bom, porque esses dias passou de 9 horas, o sol já tá muito quente, então já fica um pouquinho mais de sombra pra elas. E tem algumas suculentas que estão sofrendo agora com esse calorão, mas tem outras que estão bem bonitas, como a Echeveria Western Blue e as minhas Echeveria Gilva, principalmente as desse arranjo aqui que estão ficando com as folhinhas bem gordinhas, e eu tô amando como elas estão ficando. Mais diferente da Echeveria Gilva, a minha Paquiveria Clavifolha, as folhinhas que eu tinha colocado nesse vaso, na verdade, algumas queimaram as pontinhas, tenho aqui 2 que ainda estão bem, mas essas aqui eu não sei se os brotinhos dela vão ir pra frente, se os brotinhos dela vão continuar crescendo, porque o sol foi muito forte. Não esperavam as temperaturas tão altas assim, mas ainda bem que ela não queimou. Fico com muito dó, mas eu tenho outras folhas dela no berçário. Bom, gente, voltei. Hoje ainda é domingo, agora são quase 4 horas da tarde, não tá mais batendo o sol aqui no muro, ainda tá bem claro. E eu quero mostrar pra vocês algumas suculentas que eu tenho que tem bastante pruína, como a Calhagente, a Titubãs, a Lola. Então são algumas suculentas que tem bastante pruína e é muito difícil alguma queimar. Acho que eu nunca tive problema de queimadura com suculenta com muita pruína assim, quando elas já estão bem adaptadas, é claro. Geralmente eu tenho problema com suculentas que ou tá com a pruína manchada, ou então as que não tem pruína, como por exemplo algumas agavoides. A Gilva eu acho um milagre porque eu nunca tive problema com ela, queimadura. A Echeveria Dionísio é uma que tá sofrendo bastante esses dias porque ela não tá gostando nada desse solzão todo. A Sideveria Olívia foi uma que eu pensei que ia ficar mais sofrida também, com essas temperaturas altas desse jeito, porque ela não tem pruína para proteger a folha dela, e a folha dela é bem pequenininha, mas muito pelo contrário, ela tá muito bonita. Eu até cheguei a mostrar pra vocês que tinha um lado desse vasinho dessas de 2 cabeças que tava mais compacto, tava tomando mais sol, e a que tava virada pro lado da sombra não tava tão bonita, e eu virei. E agora as duas tão bem bonitas, tão bem parecidas, e fala sério, ela se desenvolveu muito, ela tava começando a se dividir em 2 cabeças, e agora ela tá assim lindona. Inclusive as folhas dela já estão todas brotadas, e vai dar um vasinho cheio só de mudinha que eu fiz por folha dela, que estão muito bonitinhas, não vejo a hora de mostrar pra vocês. Outra que a suculenta maior em si tá bem bonita, mas as folhinhas não tiveram tanta sorte também, foi a Graptoveria Bashful. Essa daqui eu acho que realmente não tem como, a folhinha ficou até marrom, mas a sorte é que eu tenho várias outras folhas dela também. Essa é uma suculenta que faz pouco tempo que eu tenho por aqui, eu pensei que talvez ela queimasse também nessas temperaturas tão altas, mas até então ela tá indo bem. O que tá mudando mais é a coloração dela, que tá ficando cada dia mais bonita. Vamos torcer pra continuar assim.
E uma suculenta que eu tava querendo mostrar pra vocês é a minha orelha track. Eu estava achando ela estranha, parecia que o crescimento dela tava estacionado, não crescia nem nada. Então eu resolvi decapitar ela, resolvi podar. É tanto que ela tá soltando raiz agora. Deu essas 2 mudinhas dela. E o caule simplesmente começou a brotar, então não tinha nada de errado com ele, só tava com preguiça de crescer mesmo. Não mudei ele de lugar. Esse vasinho tá no mesmo lugar que ele tava. Secou algumas folhas, acho que ele vai secar mais algumas folhinhas. E agora, além desse caule aí cheio de brotações novas, eu tenho mais as 2 mudinhas dele que eu cortei. Agora, algumas suculentas que eu acho bem resistentes. Uma delas é o Sedum rubrotictum. A Crassulovata, a Jade, essa minha eu descobri que é a Crassulovata oblíqua. Vocês que comentaram aqui, eu fui pesquisar ela mesmo. Eu sempre achei ela diferente, por a folha dela ser mais pontuda, mas ela também é bem resistente. A única vez que ela queimou por aqui, como eu já contei pra vocês, foi uma vez que eu inventei de passar uma calda de detergente nela pra matar umas cochonilhas e acabou queimando a coitada toda. Eu também acho o Sedum valerianum bem resistente, tem algumas folhinhas aqui queimadas, mas são queimaduras bem antigas de quando fez um solzão pior do que o que tá fazendo. E o meu tá todo cortado, todo decapitado. Já faz um tempinho que eu andei mexendo nesse vaso. Ele já tá todo brotando e eu acho o jeito mais fácil de encher um vasinho dele, porque ele brota por folha, mas eu acho bem mais demorado. Então vou aproveitar que tá quente, que esquentou, que a previsão para os próximos dias é muito sol também. Vou regar as minhas suculentas, porque elas estão precisando se hidratar. E parece combinado, né? Todo vídeo que eu gravo pra vocês no final de semana, todo domingo eu rego as suculentas. No inverno, quando tava bem frio, eu tava espaçando bem mais a rega. Mas aí, conforme vai se aproximando aí da primavera-verão, que vai ficar bem quente, pelo visto por aqui, eu vou ter que diminuir o espaço entre uma rega e outra. E por enquanto tá ficando aí em uma semana, mas continuar quente desse jeito, não vai ter como deixar elas esse tempo todo sem regar. Não sei como vai ser o verão desse ano. Ano passado, com a pouca experiência que eu tinha, eu tava regando elas a cada 2 dias, algumas dia sim, dia não. As folhagens, por exemplo, dia sim, dia não. E eu perdi muita suculenta fungou, muita suculenta apodreceu. Então, vamos ver como que vai ser esse ano. Uma coisa que eu sei é que esse ano eu tô bem mais confiante no substrato que eu tô usando, na experiência que eu ganhei, que eu adquiri do ano passado para esse ano, e nas minhas suculentas também, elas estão bem saudáveis. O que tá me preocupando mesmo é só essa questão do sombrite, mas eu vou resolver isso. Bom, já molhei todo mundo, vou finalizar aqui esse domingo mostrando várias suculentas aqui, tudo molhada. Isso é uma coisa que eu tô tentando me acostumar também, viciada em soprar miolo da suculenta cheio de água. Mas então amanhã eu volto aqui, acredito que pra finalizar já esse vídeo, porque senão fica um vídeo muito longo, se deixar eu falo demais. Isso é até uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, se vocês estão gostando do comprimento do vídeo. Agora eu tô fazendo um vídeo geralmente ali entre 10 e 15 minutos. Há uns 4 ou 5 meses eu fazia vídeos de 6 minutos, 7 minutos no máximo. Hoje em dia eu abro a boca, mostro 2, 3 plantas, já dá 10 minutos de vídeo. Então me conta se você acha que tá curto demais, tá longo demais. A sua opinião importa muito. Bom, gente, voltei. Já tô mostrando aqui pra vocês a florzinha do meu colar de pérola que tá florindo pela primeira vez por aqui. Nem deu tempo eu gravar ontem pra vocês, nem deu tempo eu finalizar esse vídeo ontem. Passei o dia cuidando das suculentas, passei o dia dando atenção para algumas que estavam precisando. Agora são 4h50 da tarde, 5h30 já tá começando a escurecer por aqui, então talvez a imagem não fique tão boa assim. A temperatura tá muito alta e a umidade muito baixa, então se a gente sente, imagina as plantinhas. Já quero começar mostrando algumas que pioraram, como por exemplo essa daqui que eu comprei no Garden por último, que eu acho que é a Agavoides Frank Reinelt, acho que é isso. Olha só essas folhinhas queimadas, que dó. Eu até tirei uma folhinha dela queimada, mas tem várias outras pra cá, eu resolvi nem mexer mais. E essa daqui queimou metade da folha. Então é aquilo que eu falei pra vocês, com as suculentas que tem bastante pruína, eu não tenho esse problema de queimar assim. É mais com as agavoides. Tirando a Gilva, a Dionysus, por exemplo, é outra que tem sofrido também nesse calorão. Olha essa folhinha aqui que dó, até sumiu a pontinha dela, começou a queimar. A parte boa é isso, que começa a queimar primeiro as folhas de baixo, porque o sol é muito forte e queima as folhas de cima, o miolo. Queimar o miolo é fatal. Os cactos não tive nenhum problema, eles estão super bem.
Como eu falei pra vocês, elas secaram bastante folha. Aqui tá algumas folhas que eu tirei hoje de manhã. Eu não gosto de passar muitos dias sem tirar o excesso de folha seca. Então aqui tem folha seca de várias suculentas diferentes. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é a minha Deb, que ela andou queimando algumas folhas também. Eu até já tirei porque eu achei que elas estavam muito feinhas. Olha só, essas duas folhas dela. Tem até uma que tá mais queimada ainda do que a outra. Eu tirei elas duas e vou deixar aqui na cesta porque ela é bem facinho de brotar por folha, então vai que brota. Não sei. E olha só essa mudinha da Sadeveria Letícia. Tem uma nessa cesta e essa outra nesse vasinho número 6. Que lindinhas que elas estão. E aproveitando que eu tô mostrando essa cesta, olha essa Gilva, vai dar haste floral também. Falando em haste floral, a da Echeveria Adorne tá crescendo. E a minha outra Echeveria Gilva não queimou com o solzão. Igual algumas folhas que eu já tirei, tá secando mais uma ali embaixo. Já tá dando a terceira haste floral dela, já cortei duas, essa aqui é a terceira. E olha só que bonitinha, abriu a primeira flor. E tem outra haste floral que eu quero mostrar pra vocês, que é a haste floral da Echeveria Norma. Eu achei muito bonita a cor da flor dela. Essa daqui é uma que eu tive problema, que ela queimou também há um tempo atrás. E aí tá se recuperando, se recuperou bem, até eu pensei que ia perder ela. Tem várias, na verdade, que queimaram e eu coloquei nessa jardineira aqui e elas se recuperaram. Tem algumas aqui em recuperação, por exemplo, essa mudinha aqui de Graptoveria Deb, que tava um pouquinho estiolada e aí eu cortei ela e tá soltando raiz agora, mas nada de brotinho no caule ali ainda. E nesse canto tinha a minha Echeveria Glória, que eu tava achando ela um pouquinho estiolada também, e aí eu decapitei. Estão saindo dois brotinhos já aqui nesse caule dela, eu nem tirei folha daqui. E a parte de cima, a roseta bem pequenininha, tá aqui também, eu não mudei de lugar, mas ainda não soltou raiz. Aqui vocês podem perceber que tá faltando um vasinho, e esse vasinho é o vaso que tá plantado a minha Echeveria Diva, porque hoje de manhã eu reparei que tá saindo alguma coisa ali no miolo dela. Eu acredito que vai ser uma haste floral, bem pequenininha ainda, não sei nem se eu vou conseguir focar pra mostrar pra vocês, mas eu já percebi e vou ficar agora de olho nela. Ela tá comigo desde o começo do ano, e depois que eu tirei ela daquele vasinho provisório que ela passou aí 6, 7 meses, ela se desenvolveu bastante, tá bem bonitona. E agora ela tá ficando finalmente com a pruína toda bonitinha. Essa é outra que eu tô com várias mudinhas que eu fiz por folha dela e tenho que separar, mas falta o quê? Substrato. Vocês se preparem que quando eu tiver substrato por aqui, vai ter um monte de vídeo de replante, vídeo montando arranjo, vídeo montando berçário. Essa minha agavoide estrela, que começou a queimar a pontinha das folhas, mas eu já falei do meu problema com essas agavoides. Mas ao contrário das agavoides, eu tenho alguns vasinhos número 6 com as mudinhas bem pequenininhas, como esse vasinho aqui com essa mudinha de Echeveria City Fukuyama, que eu pensei que ia ser super sensível, e muito pelo contrário, ele tá super bem nesse solzão. Bom, mas então foi isso. Vou finalizar aqui mostrando várias suculentas que estão bem bonitas, tirando aí folhas queimadas, folhas desidratadas, suculenta desidratada, queimadura de sol. Elas estão bem bonitas, com a coloração linda. Me conta aqui nos comentários como tá o clima na sua região, se tá instável, se tá bem doido que nem aqui, ou se é todo regular, se é tudo certinho o clima por aí. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.